Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica, para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas, é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter, é que forjam na sua imagem comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a importância de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, quer seja seguidores internos como externos, e também líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, líderes sejam também empáticos uns com os outros. A técnica principal que nós apregoamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, tranquila, fluida e assertiva, para que os seus liderados possam não só compreender a causa, mas também possam se apropriar dela, para quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Mirza Jamal, ela que é coordenadora da Associação Mulheres Empreendedoras Europa e África, fundadora e CEO da MJ Consulting e consultora. Mirza Jamal, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pela apresentação magnífica. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de cá estar, partilhar aquilo que é o meu conhecimento e a minha experiência, mais experiência do que escolaridade, né? Porque eu parto do princípio que a liderança é as várias práticas que nós vamos tendo ao longo da nossa carreira. Pois agradecer a si pelo convite, também de poder mostrar o outro lado da liderança efetiva, mais virada para aquilo que é o meu trabalho, para as comunidades, para as mamanas e por aí vai. E dizer um olá a todos que nos veem nas redes, dizer que será uma experiência super agradável e espero que vocês aprendam comigo. Excelente, muito obrigado. Olhando para esta hierarquia que agora fez presente, Deus, o host do podcast, a comunidade, isto foi pensado, por que assim foi? Na verdade, não foi necessariamente pensado. Isto é o meu estilo de vida, é a minha forma de viver. Bem, para quem não sabe, eu sou cristã, e cristã que é crente no verdadeiro sentido da palavra, em primeiro lugar é Deus, que é o Criador de todas as coisas. E também sou muito apologista da honra, porque normalmente a honra é que nos faz quem nós somos. Então é importante honrá-lo ao Antônio por me ter trazido aqui. De certa forma conseguiu ver que eu tinha algum potencial para partilhar com os seguidores. Então é assim que se faz. A comunidade, porque certamente a partir da conversa de hoje podem organizar aquilo que são as suas ideias, ou melhorar, ou exercitar, e também poderem ter a oportunidade de estarem nesta cadeira que eu estou hoje. Então é exatamente como deveria ser. Se fossem outros casos, em termos de família, primeiro seria Deus, depois marido, depois filhos e depois o resto. Mas neste caso estamos a falar em termos profissionais e eu acredito que é assim que deva ser. Excelente, muito obrigado. Devolvendo a honra a quem de facto merece,
como é que coloca as mamanas? Fez menção aqui as mamanas também. O que é que elas representam para a tua liderança e como é que, digamos, te preparas no dia a dia para aprender, para trocar, para ensinar? Bem, este é um tópico que me emociona, porque eu sou filha de um casal de adolescentes, né? Os meus pais eram muito jovens quando eu nasci, e eu fui viver com a minha bisavó. E a minha bisavó era uma senhora cheia de virtude e sabedoria, mas não sabia ler e escrever. Mas do conhecimento que ela tinha, ela conseguiu matricular-me na primeira classe. Então, significa que esta pessoa não era tão ignorante assim, se ela teve esta capacidade de mandar-me matricular na primeira classe. E da primeira classe, pelo menos até aos 14 anos, eu vivi sob a sua alçada, porque os meus pais não viveram comigo. E os princípios de vida eu aprendi com a minha bisavó. Tanto em termos de gestão de lar, tanto em termos de vida, as advertências. Se tropecei, claro que tropecei, porque às vezes nós não queremos ouvir aquilo que são os ensinamentos dos mais velhos. Então, eu não coloco a minha bisavó a 100% na linha das mamanas, mas ela, como as senhoras mais velhas, de conhecimento não tão amplo, elas têm a sabedoria que nós, que somos letrados, não temos. Então, sempre que eu vou ao mercado comprar alguma coisa, não chego lá só para comprar. Eu dialogo com as senhoras e sempre aprendo alguma coisa. Isto fora daquilo, claro, que é o meu trabalho social. Quando estou na área do trabalho social, que é ir dar as formações às mulheres rurais que não sabem ler e escrever, que nós chamamos isto de empreendedorismo factual, eu não vou lá com o meu conhecimento. Eu vou lá com os meus ouvidos, com a minha cabeça vazia, para aprender primeiro. E depois aí eu faço esse merge para saber se funciona aquilo que eu levo de conteúdo para a realidade destas mamanas ou não. Então também eu tenho muita honra para com estas senhoras, porque esta senhora que me colocou na primeira classe é a mesma senhora que tem um filho dirigente, é a mesma senhora que deu vida a muitos homens e mulheres que hoje são líderes do nosso país. Excelente. Qual é a importância de nos fazermos vazios espiritualmente? Designou ou descreveu como levando os seus ouvidos e fazendo-se de cabeça vazia. Qual é a importância do esvaziamento espiritual para o exercício da liderança? É importante porque a partir do momento que eu me coloco vazia, eu não vou lá com nenhum julgamento pré-definido. Porque o que barra o sucesso da liderança, não só na componente de trabalho, mas também na componente social e até econômica, é que nós temos muitos preconceitos. E a partir do momento que temos estes preconceitos, acabamos não conseguindo alcançar aquilo que é o objetivo maior. Então, quando nos vazamos, tanto espiritualmente como da própria mente, desculpa a redundância, isto nos permite a termos uma visão mais ampla, como dizem os mais experts, com um mindset mais elevado, sair para fora da caixa. Mas no meu caso, esse termo de sair fora da caixa não funciona muito bem, porque eu primeiro tenho que saber como trabalhar dentro da caixa, explorar todas as diversidades e possibilidades de dentro da caixa, depois é que eu posso sair desta caixa e fazer acontecer. É muito poderoso o que fala agora, quando desconstruiu o termo caixa, de dentro, de fora da caixa. Seu objetivo é abstração, uma abstração por via de uma conexão emocional. Mas prefiro dizer que primeiro prefere se inserir na caixa para, uma vez dentro da caixa, de lá coletivamente poder haver uma construção, talvez de dentro para fora da caixa.
E há pouco esteve a explicar um pouco em off que quando vai às comunidades, vai dialogar com as comunidades, procura antes estudar a cultura local, para que possa haver um emparelhamento. Exatamente. Qual é, digamos, que linguagem é essa que pratica ao fazer esse nivelamento de culturas para poderem aprender com essas comunidades? O nosso país é um país de diversidade cultural. Desde a época do pós-colonialismo, eu posso falar um bocadinho deste tema porque eu sou formada em tradução e tive muitas disciplinas em cultura moçambicana. Houve, na altura, uma fricção de qual seria a nossa língua nacional, língua banto. Mas não nos entendemos porque no sul temos Xangana, Xonga, Matsua, Bitonga. São 4 as mais faladas. Depois chegamos no centro, temos as suas línguas, uma delas é Ndao, outra é Sena. Também não nos entenderam. Depois temos Xitsua, temos Emakwa, temos Makonde e por aí vai. Então, se tivermos esta fricção pós-dependência para definirmos ou determinarmos uma língua nacional não oficial, porque oficial foi determinada como português, como é que eu, como empreendedora e empreendedora das comunidades, vou me entender com esta diversidade linguística cultural? Então, voltamos para o assunto de dentro da caixa. Definir quem eu sou, qual é a minha real identidade no país e como é que eu quero me posicionar. Então, a minha escolha foi, eu sou moçambicana, eu represento os machuapos, eu represento os bitongas, eu sou bitonga, represento a todas as línguas e culturas. Por que é que eu tenho que representar estas línguas e culturas? Porque eu tenho que carregar a dor do mercado de cada uma delas, para poder falar por elas. Porque há uma diferença em dizer, eu sirvo às comunidades, mas não saber nada das comunidades. Então, muitas vezes as comunidades, por causa da opressão colonial, não deixam qualquer um entrar. Há um relacionamento de tentativa de confiança e depois nessa confiança e depois continuamos a conservar esta confiança como, de que forma? É dar a segurança que cada comunidade precisa. Então, cada comunidade chora de formas diferentes. Uns choram fome, outros choram violência, outros choram hospital e por aí vai. Então, quando eu saio de Maputo, deixo o meu fato, deixo os meus saltos, pego nas capulanas e há uma coisa que muitas não sabem, cada capulana tem a sua linguagem para cada região, tem a sua cor de capulana para cada região. Então é importante fazer esse estudo cultural, mas mesmo de base, procurar os anciões, aqueles que têm noção da história, para que nós podemos nos enquadrar dentro daquilo que é a realidade desta comunidade. Então é desta forma que primeiramente tive as dificuldades de enquadramento porque não sabia. Mas depois de levar muitos nãos, muitas represárias, acabei decidindo aprender como é que cada cultura vive. Por exemplo, cheguei a Nacala, vestida de calças, não eram muito apertadas, e sofri um bullying silencioso, porque as senhoras olhavam para mim como se eu fosse um ser de outro mundo. Então eu tentei perceber do guia que estava comigo, disseram, senhora, primeiro está sem lenço, depois usou batom, depois está de calças. Então aqui acaba não tendo enquadramento. Foi uma das viagens marcantes porque não tive sucesso na minha abordagem, mas insisti, voltei, até já nem fui a Nacala, fui à ilha de Moçambique e fui muito bem recebida. Então isso tem a ver com aprender para ensinar e não ao contrário. Excelente. No que concerne a questão da educação empreendedora, tendo em conta que depois mesmo fazendo um balanço entre campo e cidade, se por um lado na cidade há maior acesso à informação, conhecimento,
os negócios na cidade são menos sustentáveis do ponto de vista de, perdão, de continuidade a longo prazo. Pode-se, por um lado, evocar questões de competição, pode-se, por outro lado, evocar questões de acesso a recursos financeiros, mas no campo, por sua vez, há menor acesso a recurso de informação, menor acesso a recurso mercado de capitais. E lá os negócios mostram-se mais resilientes, sob o ponto de vista de sustentabilidade a longo prazo. Como é que como é que vê isso, como é que explica essa disparidade? E depois, como é que faz o trade-off entre um e o outro lado quando migra nas suas abordagens e adequação do conteúdo que leva, quer seja lidar com mamães ou, vamos lá, empreendedores no centro da cidade ou fora da cidade? Eu acho que o ponto da questão, o Antônio acabou respondendo, é a questão da informação. O que acontece no meio urbano é muita informação e as pessoas não sabem peneirar essa informação, querem aplicar tudo. O que acontece no meio urbano também é questão de imediatismo, as pessoas não gostam de respeitar o processo. Há casos de empreendedoras que largam o emprego e acham que podem abrir um negócio e o negócio pode começar a dar certo da noite para o dia. É uma construção de carreira, é uma construção. Eu sempre digo às empreendedoras urbanas que eu dou formações, tens 2 anos para permanecer no mercado, a cair, a levantar. Primeiro, porque tens que construir a marca, a tua marca individual. Depois tens que dar credibilidade ao teu serviço, ao teu produto. Depois é lidar com a concorrência. E esta concorrência depende muito de como é que vais olhar para ela, se para a parte negativa ou positiva. Outra questão em termos de credibilidade e de posicionamento de empreendimentos a nível da cidade é que as pessoas são muito frágeis emocionalmente, o que não acontece no campo. No campo não há meios a medir. A pessoa pode chorar à noite, mas dia seguinte tem que acordar, não tem opção, porque tem que alimentar a sua família. Aqui na cidade não, há muita rotação. Hoje se está a dar, por exemplo, o negócio de vender roupa, vai vender roupa. Não deu certo porque uma e outra pessoa está a dever, depois vai vender louça, depois vai entrar no mercado de ações, depois vai entrar no trading e aí vai ser uma eterna aprendiz porque não está consistente naquilo que é o negócio, não tem foco. Então, a diferença é só esta, a questão da informação. Na verdade, nunca foi em relação ao dinheiro, porque se for a fazer um inquérito a nível urbano, por que não começa o seu negócio ou porque o seu negócio não descola? Vai falar de dinheiro, porque não tenho dinheiro. Mas há negócios que começaram do zero, sem nada, e hoje em dia estão aqui e muito bem 10, 15 anos depois. Outra questão dos mercados, das comunidades, é aquilo que nós chamamos de associativismo. As mamanas têm associações, têm cooperativas, têm rodas de conversa, têm troca de experiência, aprendem umas com as outras, não há competitividade. Eu vou trazer aqui um ponto que nem é chamado para liderança, não faz muito sentido, mas vamos lá voltar para a época dos nossos avós. Quando ele tinha 2, 3, 4 mulheres, elas não discutiam, mas nós aqui no meio urbano discutimos. Não sou apologista da poligamia de forma nenhuma, mas é para mostrar que a parceria é mais vantajosa que a competitividade e rivalidade efetiva. Então, o que acontece com a parceria é o que nós vemos nas comunidades. Se o meu filho tem fome, eu não tenho condições, a minha vizinha vai ajudar o meu filho. Se o meu filho tem 2 pares de sapato e o filho da vizinha não tem, eu vou ceder um par de sapato. E elas vivem assim, nesta, entre aspas, pobreza absoluta, que nós aqui do meio urbano inventamos este termo, que na verdade não é. Podem não ter capital, mas em termos de princípios, em termos de modos de viver, em termos de empatia e sororidade, elas têm muito mais que nós. Excelente. Como é que transporta essa mentalidade de parceria que esteve aqui a fazer menção para o campo empresarial, no ambiente do associativismo, no ambiente de desenvolvimento de networking,
com outros empreendedores, líderes que estejam na mesma área, indústria que a Mirza, Jamal, ou numa indústria, sei lá, complementar. Mas como é que vive? Que tipo de mentalidade, mindset é que veste para adequar essa questão de colaboração na construção e maximização de redes, mesmo até sendo concorrentes? Na verdade, este conceito nem foi eu que inventei. Neste caso, os brasileiros ajudam muito, né? E visto que eles estão a bombardear na internet, isto funciona. O que acontece é que as pessoas, mesmo inconscientemente, querem parecer ser e parecer estar. E há um versículo bíblico, desculpa se estiver a incomodar alguém, mas eu trabalho muito com a Bíblia, é lá onde tem a resposta de todas as coisas. Não basta ser ou não basta estar, como diz a mulher de César, tens de parecer. Então, à medida que as pessoas vão tentando ter esta aparência, agora há evento de não sei o quê, vão lá muitas vezes para tirar fotos. É o que eu digo. Na verdade, nem todos temos o mesmo objetivo de aprendizagem e de agregar o valor. Mas já que estamos lá, acabamos ouvindo. Então, há uns que querem mostrar que estiveram no chá da liderança do Antônio Sende, por exemplo. Mas lá aprenderam alguma coisa, inspiraram-se, motivaram-se, tiveram lições que podem levar para levá-los a outro nível. Então, associativismo é aquele ditado que diz: mais vale dar do que receber. Melhor a mão que dá do que aquela que recebe. Então, à medida que eu vou dando, isto é lei da atração, para os que são muito apologistas da ciência, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, praticamente é isto que eu partilho nas minhas formações, é isto que eu partilho nas minhas rodas de conversa. À medida que fores tirando, fores dando, o universo vai te devolver. Na verdade, é Deus que devolve, mas pronto, vamos deixar assim para estar adequado a todas as realidades que nos estão aqui a assistir. Em termos de parceria, foi o exemplo que eu dei anteriormente, que eu falo do passado e trago esta componente para o futuro. Quanto mais mãos ou quanto mais bocas estiverem a falar do teu nome ou do teu negócio, mais visibilidade tens. Porque existe marketing digital, existe marketing pago, existe tantas tipologias de marketing. Mas o marketing milionário que funciona é o marketing boca a boca. Então, se forem 20 pessoas a falarem bem da Mirza, mais 20 pessoas vão saber que a Mirza existe e assim sucessivamente. Então, é mais prático eu ter amigos, entre aspas, parceiros, do que ter inimigos. E às vezes os inimigos também são bons, porque à medida que vão falando, também vai se ouvir falar do meu nome. Então é sempre bom termos o inimigo por perto, o que foi o caso de Paulo. Paulo primeiro perseguiu Jesus, depois quis matar os que estavam perto de Jesus, depois foi o melhor vendedor da imagem de Jesus. Então, esta é o melhor exemplo que eu posso trazer aqui do associativismo, do network e do marketing em si, de passar a palavra. Muito bem. É excelente. Como é que, ao longo da travessia do deserto, aqueles 2, 3 anos, Death Row, a pessoa começa uma atividade cheia de incerteza, como é que a pessoa alimenta a esperança de chegar à terra prometida, que é o negócio ser testado, ser aprovado? Quais são as codernizes, quais são o maná, o que um empreendedor, um líder deve alimentar-se continuamente para conseguir suster esse período de 2, 3 anos? O que acontece com os empreendedores é que eles se colocam numa ilha e têm vergonha de pedir ajuda. Porque quer parecer ser uma coisa que ainda não é. Quer ostentar uma vida que ainda não tem. E o que veio minar as nossas vidas são as redes sociais. Porque queremos aparentar algo que não temos. Então, no meu caso, como empreendedor, eu já estou no mercado há 10 anos. Mas só se ouve falar de Mirza Jamal em 2024. Então, o que é que eu estava a fazer desde 2014? A cair e a levantar. Mas neste meu percurso, eu consegui gritar socorro. E muitas mulheres, vou falar de mulheres, deram uma mão.
mulheres que hoje posso chamar de mentoras, mulheres que posso chamar de amigas e mulheres que posso chamar de anjos da guarda. Claro que agora com esta minha nova imagem tenho muitos mais anjos da guarda, mas quando eu não tinha nada, eram pouquíssimas pessoas. E há conselhos que nós ignoramos e levamos como chatice. Vai à incubadora X, faz YZ, vai à comunidade, faz este tipo de formação. As pessoas em Moçambique, não vou falar de Moçambique, mas cá em Maputo, eu trabalhei 1 ano e meio para uma instituição não governamental da Nigéria, que dávamos formações de empreendedorismo patrocinadas pela Google. Era gratuito, não se pagava absolutamente nada. A pessoa só tinha que ter megas, conectar, fazer o curso para cada módulo, tinha um certificado com logotipo da Google. E não entravam. Não, porque não tenho tempo, porque... Pronto, um monte de excuses para não fazer. Então, como é que esta pessoa quer sobreviver ao mercado se as ferramentas que são dispostas não quer seguir? Né? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou sobreviver ao deserto? Se eu não tenho uma voz que nos guia, que são os mentores, eu sempre digo, é importante ter um mentor. Veja alguém, principalmente não seja da sua família, eu não sou muito apologista de trabalhar com familiares, porque o familiar conhece o meu passado, então pode me julgar. Principalmente que seja da sua família. E peça ajuda. Temos vários mentores a nível do mercado hoje que se dispõem a custo zero a ajudar. Temos muitas plataformas. Eu digo que as pessoas usam mal a internet, porque desde manhã até a hora que anoitece estão a ver fofocas nas redes sociais. Não tenho nada contra faz isso, mas depois não venha ao meu privado e dizer que eu tenho sorte. Porque eu perco noites a ler livros de desenvolvimento pessoal. Primeiro porque eu quero me desenvolver como pessoa, quero saber como me posicionar, quero saber como lidar com todo tipo de pessoas. Até existem livros de ter influência em relação a pessoas difíceis. Mas a pessoa está sempre a discutir e a berrar, porque não tem inteligência emocional, não consegue ficar calada quando deve ficar calada. Quando está a receber uma repreensão, em vez de ouvir para aprender, quer responder porque acha que está sendo atacada. Então, temos estas dificuldades a nível do nosso mercado e não há esta consistência. Eu digo que um bebê nasce, não vai nascer e começar a correr. Ele tem um processo de 2, 3 anos para ter passos firmes no chão. Então, temos que ter esta mentalidade que um bebê não nasce a correr. Tão simples quanto isso. Muito bem. Como é que vê a emergência desta nova geração de líderes jovens, da qual a Mirza Jamal faz parte, sobre a forma como eles estão a carregar a responsabilidade de serem um bom exemplo e também de transmitir um legado para as gerações que vêm de trás, de que forma é que eles estão a aproveitar também, como é que vê a convivência entre esta geração de líderes com os líderes que são os mais velhos, que atualmente estão mais no centro do poder. Em sua percepção, como é que está a perceber esse movimento de lideranças intergeracional aqui em Moçambique? Para mim, este é um tópico que está a correr muito bem. Pelo menos aquilo que me compete, o que eu consigo ver, porque não estou, claro, em todas as rodas, né? Mas pelo menos as rodas em que eu faço parte, está sendo bem passado este canudo. Eu vou falar sempre para o lado da mulher, porque é onde eu estou mais tempo inserida. Há tempos, menos de 2 meses, eu tive a oportunidade de ouvir a história da doutora Esperança Mangaça. Para mim não é doutora, é mamã, mas pronto, vamos usar os termos como a sociedade prefere usar. E é algo que me impactou porque também começou do nada. Então, é esta passagem de informação que nós precisamos de saber, porque hoje em dia, quando nós olhamos para uma folha verde, pensamos que ela nasceu assim grande, ou começamos a dar aquilo que são os julgamentos. É porque é a esposa de fulano, mas não é bem assim, começou do nada. Temos o caso, também vou falar de outra líder, que é a doutora Graça Machel.
Ela sempre esteve inserida nas comunidades, a querer fazer o bem às comunidades, mas durante algum tempo foi colocada uma barreira da sua liderança para com os outros, porque ela tinha ali uma equipa que não nos dava acesso. Hoje em dia ela é uma pessoa muito acessível, ela é uma pessoa que está sempre a falar, é uma pessoa que nos dá ouvidos, porque não aparece só e despeja informação. Ela olha para as nossas estatísticas, o que é que o jovem de hoje em dia está a fazer. Existem outros jovens da nossa geração, 80, 90 e poucos, que também estão a fazer grandes feitos. Isto por quê? Porque os líderes mais velhos estão a dar-nos espaço. Há 15 anos isto não acontecia, nós não tínhamos nem voz, mas hoje já o espaço está a abrir. Tipo, os jovens estão aqui, façam o vosso melhor, nós estamos aqui para vos apoiar. Seja quando brilharem, seja para quando caírem. Então, são estas oportunidades que têm de ser aproveitadas. Outra questão de benefício e ganho é que hoje em dia o jovem está pronto para pagar o preço. Não estou a falar em termos de dinheiro, estou a falar em termos de comprometimento, de foco, de determinação. Eles querem fazer acontecer, então estão a abdicar de muitas coisas para poderem estar posicionados onde estão realmente posicionados. Para mim não há culpa do fulano ou do citrano por eu não estar a brilhar. A responsabilidade é totalmente minha. Não há terceiros culpados. Então, quem está a pagar o preço está a conseguir angariar esses frutos. Quem não está, está onde deveria estar porque ainda não abriu o olho. Tão simples quanto isso. Muito bem. Como é que convive com a adversidade quando carrega esse mindset que é conciliar processo, paciência, esperança, prática, este old school mindset, esta escola velha que bebeu, e quando se junta em ambientes que estão pessoas da sua geração, jovens, líderes, mulheres, que também têm a sua forma de percepção, forma de ser, de estar, de liderar, de comunicar, de gerir conflito. Como é que convive? Como é que evangeliza, por assim dizer? E como é que tem sido essa experiência para si? Para falar a verdade, eu convivo com pessoas mais velhas, justamente por causa desta divergência de mindset. Não é propositado. Nós chamamos aquilo que nós pregamos. Então, onde há conhecimento, onde há valores, é lá onde eu vou. Então, isto tem a ver muito com segregação. Claro que nada é tão bonito como na foto. Há rodas que eu não faço parte, sou julgada por isso, porque ela agora já se faz, porque ela conviveu comigo na infância e agora já... Então, os valores quando não estão ali juntos, eu digo, mas por que eu vou perder tempo, por exemplo, é andar em alguns ambientes que não me agregam valor? Uma das coisas que eu cortei à medida que fui crescendo profissionalmente, fui crescendo espiritualmente, fui crescendo como mãe, porque a primeira virtude da liderança está na maternidade. É assim que eu acho, porque eu tenho que passar isto para os meus filhos. É que, por exemplo, eu comecei a cortar lugares, comecei a cortar convívios, comecei a cortar pessoas, infelizmente, pessoas que eu gostava muito. Confesso que eu sofri muito, entrei em depressão, porque eu tive que tirar pessoas que eram praticamente o meu dia a dia, que eu não ficava sem falar com elas. Mas por causa desta falta de coincidência ou falta de propósitos alinhados para a mesma direção, eu tive que fazer uma escolha. Ou avanço ou fico stuck. Então, é esta dinâmica que eu levo no meu dia a dia. Passar a mensagem não é o mesmo que impor a minha ideia, porque eles são mais novos, de maneira nenhuma. É primeiro tentar perceber como é que os mais novos pensam e melhorar esta dinâmica, organizar, só é como se fosse um puzzle. E tendo em conta que eu trabalho numa universidade cheia de jovens, vejo muitos adolescentes, vejo como eles pensam, ouço as conversas, é muito estrelado, eles vivem no mundo da lua.
Então não podemos pura e simplesmente agredir este pensamento, porque o que faz o ser humano é sonhar. Então, se eu começo a agredir, a dizer, tu não sonha porque vais cair, porque lá à frente há muitas adversidades. Não, eu prefiro seguir aquilo que a minha bisavó me ensinou quando eu era pequena. A dizer, vai, minha neta, é isso que queres? Vai. Então, lá eu caí, sacudi, chorei off para ninguém ver, né? Porque já me tinham avisado. E continuei, porque a liderança é o conjunto de fracassos e sucessos que nós vamos tendo ao longo da nossa carreira. Isto é que nos faz líderes. O líder não é perfeito. O único perfeito que eu conheço, volto a repetir, é Jesus Cristo. Então, não há alguém que não cometa erros, não há alguém que tenha só relações muito boas e não tenha inimigos ou pessoas que não gostam de si. Então, não existe. Isso é o mundo das fantasias. É esta dinâmica que eu carrego todos os dias. Quero muito me inserir, por exemplo, na comunidade das minhas irmãs mais novas, das minhas sobrinhas, mas isto é um processo que eu não posso só cair de paraquedas. Eu tenho que, conforme eu estava a dizer ao Antônio, the reason why, por que é que eu vou estar lá, o que é que eu quero agregar ali naquela roda. Então é isso que nós, como líderes estabilizados, temos que saber fazer e saber ser quando olhamos para as gerações que estão a vir a seguir-nos. Muito bem. Qual é o propósito de vida que impulsiona a sua liderança? O meu propósito de vida, por acaso descobri há pouco tempo, há menos de 3 anos, é fazer com que cada mulher, conforme é o nome do meu projeto, seja líder primeiro da sua vida e depois consiga replicar isto e transformar líderes melhores do que elas já são. Neste caso, eu gostaria de ter muitas mini Mirzas ou Mirzas em todas as suas facetas, seja na faceta rural, seja na faceta urbana, nas universidades, mas que cada mulher saiba qual é o valor interno, interior que ela tem e as grandezas que ela pode fazer com aquilo que vem de dentro. Excelente. Quais são 2, 3 livros que mais lhe impactaram, mudaram após sua leitura, que quer me ensinar ou quer sugerir? Bem, tem um livro que eu li quando tinha 17 anos. Este livro eu já repeti 10 vezes. Exatamente 10 vezes. Chama Sagrada Esperança de Agostinho Neto, o antigo presidente de Angola. Eu vivi praticamente, eu desenhei a imagem de todos os acontecimentos que ele passou. Esse livro eu tenho até hoje guardado no meu armário e os meus filhos também já leram este livro que eu guardei, né? Aliás, todos os livros estão guardados. O outro livro recente que li foi Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet, que para mim é um mentor, principalmente porque ele usa os princípios milenares. Então, a partir da leitura deste livro, eu comecei a saber lidar com as pessoas, porque eu tinha problemas de aceitação. Tipo, mas por que esta pessoa é tão difícil? Na verdade, não são as pessoas que são difíceis. Eu é que tenho que ver como é que eu estou a olhar para estas pessoas. Eu não vou dar aqui 3, como pediu, mas 4, porque os 2 são tão importantes e falam praticamente do mesmo assunto. Li o Hábitos Atômicos, estou a repetir novamente, que é a vitória de 1% por dia. Então, é importante não estarmos preocupados com o resultado, mas com o processo. Para mim também o livro é uma dinâmica super. Igualmente, Hábitos Atômicos é Poder da Performance, de Bento Mário. Então, Bento Mário traz aqui uma realidade da história dele, com as sessões que ele mostra dos seus clientes, claro, sem dar os nomes verdadeiros, e explica que nós temos problemas sérios de procrastinação, de adiar aquilo que devemos fazer. Às vezes é uma questão de preguiça, outras vezes é uma questão de dor, mas por que é que eu tenho que fazer isto? Então, a partir destes livros, eu me tornei uma pessoa melhor e dou-me, querendo ou não, de forma melhor, que as coisas têm que ser feitas, gostando eu ou não.
Então, é este comprometimento que faz de mim a pessoa que eu sou, talvez a líder, que estou aqui a ser chamada. Então, são estes 4 livros que me impulsionam. Tenho mais 10 novos para ler, mas são, por enquanto, estes que tenho aqui a mencionar. Muito bem. Para quando o seu livro, de que forma que vem até esta parte? Contando sobre diversas formas, partilhando seu conhecimento, que são mini-livros, mas se está em vista para quando o projeto do seu livro, que seria a compilação dele? Este ano, quando começou, e eu fiz a minha oração de propostas, eu frisei muito Abacuque 2:2, que escreva aquilo que queres ver, tão grande que mesmo ao correr a 100 km por hora consigas ver. E o livro eu estou a adiar há mais de 10 anos. Embora eu tenha vários textos espalhados, eu ainda não consegui dizer este texto faz parte deste e aquele. Então, a minha mentora, doutora África Açoeiro, disse: eu já tenho uma editora para te imprimir os teus primeiros livros. Até dezembro eu quero esse livro feito, escrito e enviado para o meu e-mail. Então, até dezembro eu tenho este desafio de dar a minha primeira obra. Muito bem. Espero que seja um sucesso. Excelente. Para terminar, como é que a Mirza Jamal prepara-se diariamente para se fazer o trabalho? Que hábitos é que tem com vista a uma melhor preparação do seu ponto de vista físico, psicológico, emocional e espiritual? Eu normalmente acordo muito cedo, 4 e alguma coisa, antes das 5. E nem preciso de um despertador. E a primeira coisa que eu faço antes de levantar da cama é fazer uma oração. Agradecer primeiro por ter acordado, agradecer pela minha vida, pelos meus filhos, pelo meu marido. Agradecer por aquilo que já existe. E depois também agradeço a Deus pelo bem que Ele está a fazer aos que eu não tenho acesso, que são as outras pessoas que precisam de ajuda. E pronto, eu tenho princípios de gratidão antes de dormir e ao acordar. Depois disso, claro, é sempre meio litro de água, leitura de pelo menos 10 páginas de algum livro. Claro que está inclusa a Bíblia Sagrada, porque temos sempre estar a espreitar, né? Eu tenho na minha igreja um livro mensal chamado Rapsódia de Realidade, Anjo Mensageiro, que para cada dia tem um texto que guia, né, o nosso dia a dia. Então isto faz com que o meu espírito saia leve de casa, porque nós somos aquilo que nós temos para dar. Então eu não posso sair zangada de casa, isto vai estragar a dinâmica de todas as pessoas que passarem por mim. Então eu tento chegar no serviço com um sorriso no rosto. Gosto muito, sou muito carinhosa. Às vezes compro um mimo para os meus colegas, sejam aqueles bombons de 10 meticais, deixo na mesa de cada um. Tenho sempre uma piada para contar, que isto é também o início das minhas formações. Eu sempre conto uma crônica que faz as pessoas rirem, porque o sorriso faz parte da alegria. Então, quando as pessoas estão alegres, estão mais propensas a aprender. Independentemente da circunstância, porque há circunstâncias que nós não temos como alterar, fazem parte do dia, nós só temos que definir como é que nós queremos reagir a essa circunstância. Eu tento ser o máximo positiva possível. E amigos próximos dizem: Mirza é aquela que faz acontecer. Ou Mirza é aquela que tem contato de todos, tem solução para tudo. É como se fossem páginas amarelas. Então é por causa desta minha aura que eu vou passando para as pessoas. Claro que nem todos os dias são perfeitos. Há dias que eu não acordo com a minha energia em alta. Quando é assim, eu procuro afastar um bocadinho e faço aquele dentro da caixa que eu estive aqui a falar durante o programa. Porque inspiração nós não vamos ter todos os dias. Automotivação também não vamos ter todos os dias. Mas o foco e a visibilidade do fim, né, daquilo que é o nosso percurso, é que nos vai fazer continuar. Muito bem. Obrigado por este chá.
Desejamos-lhe muito bom ânimo e que continue a impactar, a se inspirar e a plantar saúde, prosperidade e abundância por todos os polos, famílias, círculos por onde está a semear, né? Semear as suas virtudes e que o Senhor sempre possa o guiar e protegê-lo. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Em forma de fecho, eu haveria de deixar aqui um conselho, né? É sempre bom nós servirmos sem esperar nada em troca. Isto também serve para os nossos negócios. Claro que queremos ganhar dinheiro, mas melhor do que dinheiro é a visibilidade, é a consideração que o mercado nos dá. Então, esta consideração vem acompanhada de confiança. Quando o mercado confia em nós, automaticamente o nosso negócio é um sucesso. As pessoas gostam de medir sucesso com o número de zeros que tem na conta bancária. É importante ter dinheiro, mas também é importante nós termos pessoas gratas, é importante termos pessoas satisfeitas com aquilo que é o nosso servir, dar um serviço. Então, sempre que vocês puderem servir, sempre puderem ser associativos de alguma causa, eu deixo este conselho para seguir em frente. E mais uma vez, Antônio, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android e web, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.